Na Páscoa judaica, em Pêssar, tem uma hora na Agadá, no livro da Páscoa judaica, que se lê sobre os 4 filhos. O inteligente, o perverso, o bobinho e o que não sabe sequer perguntar. Em algum sentido, a dimensão hegemônica do judaísmo produz a ideia de que o povo judeu é formado pelos que estão dentro, pelos que estão fora porque querem, pelos que estão fora porque não conhecem o que tem dentro, e por aqueles que sequer fora têm noção de que estão. O quarteto do judaísmo hegemônico, religioso, produz a ideia de que o protagonista dessa história é o inteligente. Em hebraico, o sábio, Ahacham. O antagonista, o perverso, o Rasha. Aquele que vai para fora porque quer. Dentro, o bobo, o que perdeu a sensibilidade e que não sabe sequer perguntar. Agora vejam bem, o perverso, Rasha, está na mesa. Vocês me entendem? Isso transforma judaísmo num elemento diferente de qualquer outra prática religiosa. Nas outras práticas religiosas, o perverso está fora. Ou vocês acham que aquele que fica fora porque quer, rompe com o divino, rompe com o deísmo, rompe com os mandamentos, está dentro. No jantar de Pêssar, o cara é convidado para a mesa. Olha que coisa interessante. É claro que o sábio é o protagonista, mas ele está na mesa. É claro que o bobo é aquele que não sabe o que o sábio sabe, não aquele que não sabe o que o perverso sabe, mas está na mesa. O que eu quero dizer, pegando aqui os termos de Albert Memé, não há como entender judaísmo sem entender o seu outro vínculo profundo, que é o vínculo da judeidade. A noção de que judaísmo é um elemento exclusivamente religioso é uma noção profundamente não judaica. Porque o judaísmo é em si a percepção de que a perversidade, no sentido religioso, aquele que discorda dos mandamentos mais formais, dos dogmas mais importantes, é perverso, mas está dentro. A noção de perversidade não afasta completamente o judeu da sua origem, porque o judeu não tem como origem as práticas religiosas. Tem as práticas religiosas, étnicas, culturais. Em algum sentido, o judaísmo brinca com a ideia de dentro e fora o tempo todo. O judaísmo produz a noção de que é possível ser judeu de maneira diferente. Não há judaísmo sem judeidade, não há judaísmo sem diferença. Porque o judaísmo é uma definição mais ampla do que a definição religiosa. No bolsonarismo, ou na extrema-direita contemporânea, não só no Brasil, há uma certa colonização, para usar o termo exato, desse
judaísmo imaginário em relação ao judaísmo histórico. Em algum sentido, ao exílio da judeidade e a ocupação dessa judeidade por um judaísmo imaginário. Um judaísmo que exclui a princípio e a priori o judeu que não comunga, para usar o termo exato, um judeu que não compartilha das perspectivas, por assim dizer, que ascendem, que produzem o vínculo com o judaísmo imaginário e o judeu imaginário. E tal qual os 4 irmãos da mesa, no judaísmo imaginário brasileiro, e eu poderia dizer que no judaísmo imaginário como fenômeno global, existem 4 tipos de judeus. O primeiro, um judeu profundamente vinculado ao reino de Judá, ao reino de Salomão, ao templo. O judeu do templo, o judeu do sacerdote, não o judaísmo rabínico, com o Talmud debaixo do braço, com a Torá oral debaixo do braço, não o judaísmo do debate, não o judaísmo da reflexão, não o judaísmo que guarda dentro dele o elemento da subversão com o elemento judaico. Porque o judaísmo do Talmud guarda dentro dele o elemento da subversão, da questão como elemento judaico. Lembre-se que dos 4 irmãos, um deles é o que não sabe perguntar. Vocês estão entendendo que a questão que ele não sabe, não é que ele não sabe responder, ele não sabe perguntar. Perguntar é o oxigênio do judaísmo. O que não sabe perguntar tem um problema. Pois no judaísmo imaginário, o judeu do templo é o judaísmo que rompe com a pergunta, que se aproxima da resposta, do poder, do sacerdote, do sacrifício. Esse é o primeiro judaísmo, que olha para o judaísmo histórico como um detalhe, que olha para o Estado de Israel como um detalhe. A questão deles é o retorno a um passado imaginário profundamente ligado à pré-modernidade, ao reino, a um lugar onde todos sabiam seu lugar. Vivemos mais de milênio sem Constituição, tá? E países existiam, nações existiam. Quem inventou essa porcaria, desculpa o termo? O segundo judeu imaginário da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo, é o judeu armado. É o judeu que não fala a não ser com os músculos. É talvez o judeu mais antijudeu que existe. É o judeu que rompe com a tradição da reflexão e da análise historicamente constituídas no judaísmo, e que em algum sentido se aproxima com uma certa caricatura do judeu israelense, uma caricatura do Estado de Israel, e que serve, numa perspectiva bem específica, como barreira ao Oriente. É o judeu que vira cruzado. É o judeu que defende o Ocidente do Oriente. É o judeu que conquistou Jerusalém e que serve como barreira contra os islâmicos, ou a esquerda, ou o feminismo, ou, uma mistura de tudo isso, o narcofeminismo, o islamismo socialista. É um judeu antijudeu. O terceiro elemento é o judeu antissocialista no sentido mais atávico. É o judeu hipercapitalista. É o judeu de Sombar, o economista que diz que o judeu criou o capitalismo. Nessa perspectiva, judaísmo e capitalismo são sinônimos. A criação do capitalismo foi produto do judeu. O judeu imaginário é antissocialista, o Israel imaginário é antissocialista. Não há elemento de igualdade.
não é elemento de valorização da distribuição de renda. O judeu, o dono do banco, o dono do sistema, esse judeu é o judeu imaginário que, por assim dizer, é buscado como referência pela extrema-direita. E o quarto judeu é o mais branco de todos. É o judeu que representa na narrativa, para usar o termo certo, dessa extrema-direita, a branquitude no que ela tem de mais poderosa. É a branquitude que cala o debate sobre negritude. É a branquitude que impossibilita que o negro se coloque. É a branquitude que representa, vejam bem, que aqui tem um parênteses importantíssimo, e vai ter gente que vai querer me matar porque eu vou falar isso, mas eu acho que é fundamental falar isso. É a branquitude que representa o Holocausto a partir exclusivamente das suas vítimas. E as suas vítimas eram judeus brancos da Europa. Nesse contexto, a utilização do judeu como vítima é a utilização do branco como vítima no Brasil. A ideia de que para ser judeu é preciso colocar a ideia de que eu sou branco e vítima. Ao contrário do que se diz no discurso social público brasileiro, de que há vítimas históricas nesse país, que são vítimas negras, o que essa extrema-direita racista e vinculada ao judaísmo imaginário da branquitude diz é que não, que as vítimas verdadeiras são os judeus, que foram vítimas do Holocausto e são brancos. Esses 4 judeus imaginários, tal qual os 4 irmãos de Pêssar, da Páscoa, não saem da mesa. Circulam. São todos membros de uma espécie de neofascismo brasileiro. Dialogam entre si. Muitas vezes são tudo junto, algumas vezes algumas coisas juntos, se sobrepõem. São o alimento da extrema-direita brasileira, o alimento ideológico da extrema-direita brasileira. Israel e o judaísmo não têm diferença na perspectiva deles, porque não é a histórica. Agora notem que dos 4 judeus imaginários, de maneira absolutamente interessante, os 4, cada um deles, é profundamente antissemita. Aqui tem o mito do judeu capitalista, o mito do judeu violento, que se refere às conspirações e os libelos de sangue da Idade Média, o mito do judeu imaginário do reino de Judá é o mito do judeu que desapareceu, ou seja, o judeu que existe hoje não é o judeu verdadeiro, o judeu verdadeiro ficou para trás, ficou na Bíblia. E o quarto é o mito da branquitude que simplesmente foi responsável por assassinar milhões de judeus na história. Ou seja, os 4 judeus imaginários são produto de mitos antissemitas que se consolidam supostamente como mitos judaicos. E caminham num processo muito interessante, que é o processo de conversão e desconversão. E aqui, ao contrário do que Isaac Deutscher, um autor polonês, um autor de esquerda e que foi o biógrafo do Trotsky, Isaac Deutscher criou a ideia de judeu não judeu. Aqui o que se cria, vejam bem, isso aqui é muito importante. O que se cria no Brasil, e depois eu vou explicar por que eu estou falando do Brasil, é o não judeu judeu. O não judeu que determina o que é judaísmo. E um dos elementos fundamentais de quando ele produz a ideia de determinar judaísmo é que ele desconverte o judeu que está vinculado à judeidade. O judeu que está vinculado a perspectivas étnicas e culturais é transformado em não judeu. E o judeu que é tal qual eles são é judeu. Ou seja, aqui tem um não judeu judeu que determina a partir dos seus critérios, que são, como nós vimos aqui, antissemitas, quem são judeus e quem não são judeus. E os judeus, na perspectiva deles, são aqueles vinculados exclusivamente ao judaísmo. Os que são vinculados à judeidade não são judeus. Ou seja, não há nada mais antijudaico do que isso. E antissemita do que isso.
que o Brasil é importante? Porque no Brasil se produziu uma coletividade judaica que serviu, nos últimos tempos, como colaboradora dessa conversão e desconversão. Algumas instituições judaicas determinaram, junto com esses antissemitas, quem era e quem não era judeu. E uma das formas que setores da comunidade judaica, da institucionalidade judaica em conjunto com membros da comunidade do judaísmo imaginário produziram a exclusão de judeus, a exclusão de judeidade, é muito reveladora, né? Eu vou usar duas categorias usadas por esses grupos. Uma categoria é de capos. Capos são aqueles judeus que matavam judeus no campo de concentração. Aqueles judeus que trabalhavam para os alemães. Chamar alguém de capo não significa estritamente tratá-lo como alguém que está no campo de concentração trabalhando para os alemães. Significa ressuscitar referências sobre o judeu como traidor. E aqui é importante entender que essa referência de judeu como traidor tem a ver com uma conspiração judaica, uma tese que surge na modernidade. A gente vai voltar a falar sobre isso em breve. A segunda categoria usada pelos judeus que compartilham do judaísmo imaginário com sobre os judeus que não compartilham do judaísmo imaginário tem a ver com uma dimensão um pouco mais direta, um pouco mais clara, um pouco mais objetiva. Os judeus do judaísmo imaginário, que passaram pelo processo de conversão ao judaísmo imaginário e que passam por um processo de desconversão em relação aos judeus históricos, tratam os judeus históricos como ratos. Ratos. Eu acho que aqui não precisa muito de imaginação sociológica para entender o que significa. É o termo que os antissemitas no século XIX, começando por aqueles da França e depois na Alemanha e chegando aos nazistas, tratavam os judeus. Ou seja, tratar um outro judeu não imaginário por rato significa se vincular ao nazismo. Acho que isso é muito importante. E aqui, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte. Essa dimensão do antissemitismo e da produção do judaísmo imaginário, ela é muito antiga. Ela vem desde que o judeu deixa de ser, como eu já falei aqui, o judeu isolado e passa a ser o judeu visível, o judeu percebido, o judeu que a gente enxerga, o judeu que faz parte do sistema. O Ocidente, em última instância, existe a partir da expansão de determinados interesses que vinculam interesses comerciais, interesses ideológicos, interesses financeiros e financistas, interesses de expansão militar, e que utilizam outros lugares do mundo a partir dos seus interesses próprios. Essa expansão se dá a partir de dois elementos fundamentais, né? O primeiro elemento é o medo do outro, da alteridade, aqui o medo do estrangeiro, o medo do que chega, porque em última instância não há ocidentalismo, para usar o termo dos historiadores argentinos, sem a chegada de novos, mas por outro lado esses novos dão medo, os newcomers são sempre vistos como ameaça. O segundo é o elemento do racismo, não há expansão do Ocidente sem a percepção de que a negritude é inferior e pode ser usada como mão de obra barata ou gratuita. O racismo é fundamental. O terceiro elemento nesse tecido social é o elemento do antissemitismo estrutural, aquele outro profundamente reconhecido, mas que serve como recurso constante de ódio. Quando o sistema começa a se expandir, você começa a ter um controle maior a partir de novas elites desse sistema, que o judeu está dentro, está fora, é ameaça.
em que você vai avançando em direção ao século XIX, onde esse sistema acaba produzindo um judeu que passa a ser a grande ameaça do mundo. Um judeu que passa a ser efetivamente a ameaça a ser resolvida, a ser eliminada. Estou me referindo aqui ao nazismo, estou me referindo aqui ao Holocausto, e eu sei que hoje há uma tese muito poderosa de que os genocídios são lidos a partir das suas vítimas. E aí, em algum sentido, há a ideia de que vítimas brancas são melhor vistas do que vítimas negras, de que vítimas europeias são melhor vistas do que vítimas africanas. O que pode permitir uma perspectiva de ativismo muito importante, mas que compromete a leitura do genocídio como fenômeno. Porque a grande questão do genocídio está no vitimário e não na vítima. Está no sistema que produz a vítima e não na vítima em si. Não se pode explicar o genocídio pelas suas vítimas. Há que se explicar o genocídio por aqueles que produziram o genocídio. E o judeu, quando se transforma no símbolo maior do não branco, que é justamente no período da expansão do nazismo e depois do Holocausto, são fenômenos diferentes, mas absolutamente vinculados, quando depois do Holocausto surge, por assim dizer, o mundo pós-Holocausto, surge o Estado de Israel e depois a ocupação dos territórios palestinos, o judeu passa a ser visto na Europa e também, para pensadores não europeus, como o símbolo da branquitude. E aqui talvez seja o grande problema. Porque branquitude, tal qual negritude, são fenômenos e categorias historicamente construídas. O judeu vira branco depois do Holocausto. O judeu era não branco nos processos de expansão do mercantilismo e do capitalismo. A ideia de que o judeu é branco é a compreensão do processo a partir de seu resultado e não de seu processo. Agora, em última instância, e aqui talvez seja a grande tragédia, uma certa esquerda e uma certa direita compartilham desses valores do judaísmo imaginário, acreditando cada qual que o judeu essencialmente é aqueles 4 pontos: capitalista, branco, violento e cristão. De um lado, positivando isso, e de outro lado, negativando isso. De um lado, utilizando o judeu imaginário como referência de consolidação da identidade. De outro lado, utilizando o judeu imaginário como um elemento a ser denunciado. Ou seja, essa extrema-direita brasileira e uma certa esquerda concordam em relação ao judeu. E aqui a gente tem uma nova categoria de antissemitismo a ser tratada com muito cuidado.